Olá, meu nome é John Victor e eu vou falar aqui sobre a semana 2 complementar sobre suas atividades. Vou resolver essas atividades aqui para vocês, mostrar qual é o procedimento, né? Assim que funciona. Aqui logo de início tem esse exemplo, mas não é nele que eu vou focar, vamos focar nas atividades. A número 1 diz: para facilitar um projeto de ampliação da rede de esgoto de uma certa região de uma cidade, as autoridades tomaram uma amostra de tamanho 50 dos 270 quarteirões que compõem a região e foram encontrados os seguintes números de casas por quarteirão. Então, foram encontrados esses números de casas por quarteirão, então, da nossa análise estatística, tudo isso aqui é o nosso conjunto de dados. Tudo isso, essa parte de baixo também faz parte dessa de cima. Tudo isso é o nosso conjunto de dados. E aqui pede, construa uma tabela de frequências. Como que a gente vai construir essa tabela de frequência? A gente tem esse conjunto de dados, a gente vai expressar ele aqui, que é o número de casas por quarteirões, e a frequência absoluta, que é o que a gente vai incluir na tabela. Como que a gente faz isso? Olha o seguinte, o número de casas por quarteirão. O número 2, por exemplo, da número de casas número 2 por quarteirão, aparece quantas vezes aqui? Ó? Aparece 2 vezes. Então a sua frequência é 2. Que foi o que eu coloquei nessas informações aqui, que a frequência dele é 2. A frequência de 2, 2, porque 2 apareceu 2 vezes no nosso conjunto de dados. De número 3, vamos olhar para ver. De número 3, o número 3 apareceu uma vez. Então a sua frequência é 1. E foi o que eu coloquei aqui. A frequência do número 3, 1. Número 10. O número 10 apareceu quantas vezes? Olhamos no conjunto de dados e detectamos. 10 apareceu uma vez. Ok, então sua frequência é 1. Vamos para o próximo. Número 13 apareceu quantas vezes? Se você olhar, o 13 vai aparecer uma vez também. O 14, que é o próximo lá, que é o próximo do nosso conjunto de dados, ele vai aparecer uma vez. O 15 fala que é 2 vezes. Vamos ver se é mesmo. 15 aparece no nosso conjunto de dados 2 vezes. Então, a frequência de 15 é 2, exatamente. Então, a frequência é isso, a quantidade de vezes que aquele valor aparece nesse conjunto de dados. Essa é a frequência absoluta. Pronto, assim eu consigo resolver e construir toda essa tabela. Eu vou olhar cada valor e a quantidade de vezes que cada um dele apareceu no meu conjunto de dados. Ok? A quantidade de vezes que cada um deles se repetiu no meu conjunto de dados. E colocar aqui, que é a frequência absoluta. Construir essa tabela bonitinho dessa forma. Pronto, fica resolvida a questão. Quando eu fizer isso com cada um deles, esse procedimento, eu vou encontrar a frequência relativa de cada um. Ok? Vamos então para a atividade 2, para a questão 2. Um hospital tem um interesse em determinar a altura média dos pacientes de uma determinada área e relacioná-la com a incidência de determinada anomalia ortopédica. Foram selecionados 80 pacientes e as alturas em metros podem ser encontradas na tabela abaixo. Aqui foram selecionados esses 80 pacientes, então isso daqui é o nosso conjunto de dados. Aqui pede, construa uma tabela de distribuição e frequência, que é o que a gente vai fazer, olhando esse conjunto de dados, né? A gente vai observar ele para poder construir essa tabela. Olha só, aqui a gente faz, né, o nosso título, a altura dos pacientes em metros, frequência absoluta, e aqui eu coloquei todos esses dados que estão aqui, ó, nessa tabela aqui de cima, todos esses dados da tabela, eu coloquei eles aqui, porém, do menor para o maior, e sem repetir, né, porque eu vou colocar a frequência deles na frente. Então vamos olhar aqui. Primeiramente, é da mesma forma que a gente fez o exercício anterior. 1,56, olha só a altura, 1,56. Ela aparece quantas vezes no nosso conjunto de dados? Ela aparece apenas, só um momentinho que eu saí aqui. Prontinho. Então, vamos lá. A altura 1,56, ela tá aqui, ó. Quantas vezes ela se repete? Antes da gente colocar a frequência, vamos olhar, né? 1,56. Quando você for olhar cada dado desse, ó, quantas vezes ele se repetiu? Olha esse, não é. Olha esse, não é. Aí o 1,56 surge aqui, ó. 1,56 está aqui, ó. Ele só se repetiu essa vez. Em nenhum momento ele apareceu novamente. Então a sua frequência é 1, ok? O 1,57 da mesma forma, olha só. O 1,57 ele está aqui.
a sua frequência é 1, porque o 1,57 aparece apenas uma vez. O 1,58, a sua frequência é 2, porque o 1,58 ele aparece apenas duas vezes nesse conjunto de dados. Olha só, ele aparece só aqui e só aqui, duas vezes. Depois, aí o 1,60 com esse mesmo procedimento. O 1,60 tem como frequência 1, porque ele aparece uma vez no conjunto de dados. 1,61 aparece duas vezes, tem frequência 2. 1,62 duas vezes também, tem frequência 2. E assim você vai seguindo e vai preenchendo cada um desses, olhando a quantidade de vezes que ele se repete no nosso conjunto de dados, que eu repeti várias vezes, mas o nosso conjunto de dados, tudo isso daqui, cada uma dessas informações, cada um desses dados, quantas vezes ele se repete no nosso conjunto de dados, é dado como frequência. E você vai colocando aqui, e assim que constrói essa tabela, e assim preenchendo de cada uma dessas alturas, eu descubro a frequência de cada uma. E é assim que funciona, pessoal. Espero que tenham entendido. Muito obrigado e até a próxima.